Nós estamos ao vivo? Então, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Essa noite fria, não é, irmãos? Se as irmãs quiserem ficar, pode ficar à vontade ali, pode. Eu gosto desses meninos da Secom, porque olha a qualidade do som que eles deixaram para nós aqui, né? Maravilha. Eu queria cumprimentar os irmãos que estão presentes também através dessa live. Eu queria dizer que o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é a razão de nós estarmos ainda de pé, Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. Foi Ele, com a sua obra redentora, que nos fez mais uma vez nos achegar a Ele neste lugar. Nós louvamos muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Irmãos, aproveitar que os irmãos, as irmãs que aqui estão sobre os seus pés, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho escrito por Lucas, o capítulo de número 7. Vamos ler um texto muito conhecido, né? Um texto, mas que aprove ao Senhor reservar esses momentos, esses minutos que aqui estaremos meditando na sua palavra. Aprove a Deus trazer algo ao nosso coração, algo que certamente vai falar aos nossos corações. Quantos aqui têm essa esperança? Nos diz assim, a partir do versículo de número 11: E aconteceu pouco depois, e ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13: E vendo-a o Senhor, ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Ó Pai, fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, desejosos. O nosso coração, a nossa alma, ela anseia, Pai, ouvir a voz que tem o poder de mudar a nossa situação. Nós estamos aqui, Senhor Deus, com a expectativa de ouvir o Senhor falar aos nossos corações. E, ó Pai, como tenho feito, Senhor Deus, ao longo desse tempo que o Senhor assim colocou sobre a minha vida, me coloco aqui, Deus, à disposição, ao seu serviço. Me coloco aqui, Senhor Deus, como um vaso, para que, Deus, a excelência do poder, Deus, seja sua, e que o Senhor se manifeste. Senhor Deus, aqueles aqui estão presentes e aqueles também, Senhor Deus, que nos alcançam, que são alcançados através dessas redes sociais. Pai, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. As irmãs podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, como nós mencionamos, o texto sagrado, esse texto eterno, eternizado, essa história eternizada na Bíblia Sagrada, ele vai tratar um dos momentos, podemos dizer assim, épicos no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele vai fazer menção a um milagre que a Bíblia não chama, e a Bíblia, todas as vezes que ela menciona isso, ela faz questão de mencionar todo o ambiente que cercava Jesus quando ele estava prestes a exercer ou a manifestar esse grande evento. E que evento é esse? É a ressurreição de uma pessoa. A Bíblia Sagrada, ela fala
ao longo do ministério de Jesus, apenas 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. A Bíblia mostra a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, amigo próximo de Jesus, que Jesus conhecia, e a ressurreição desse jovem, que a Bíblia usa a expressão, embora a Bíblia não mencione os nomes desses personagens, ela de uma forma muito peculiar e de uma forma muito marcante, ela faz questão de mencionar que o que Jesus estava prestes a fazer era ressuscitar o filho de uma viúva. Amém, meu amado. Obrigado. O filho de uma viúva que ganha o nome, aquela manifestação de Deus através de Cristo ali naquela cidade, é tido como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Pois bem, é muito conhecido, é muito cantado esse texto, é muito falado, muito pregado, muito ensinado. Mas aprove ao Senhor Deus falar conosco de uma forma muito especial, e aqui Deus chamou-me a atenção justamente de tudo que envolveu o coração de Jesus, porque, amados, é marcante pensar em tudo que envolvia o coração daquela mulher que estava presenciando ali talvez um dos momentos mais tristes da sua vida. Por quê? Porque o próprio texto nos faz pensar, quando o texto sagrado diz que se tratava de uma viúva, logo a Bíblia está querendo deixar claro e nos mostrar que era uma mulher que já tinha passado por um processo parecido com aquele. Se ela era uma viúva, ela já tinha enterrado seu marido, ela já tinha passado por um processo parecido com o que ela estava a viver naquele momento em que ela se encontra com Jesus. E o que chama mais atenção é justamente os detalhes que o texto, que nós encontramos no texto sagrado. Além do texto mencionar que se tratava de uma viúva, ele fala que aquele jovem, que aquele que estava morto, estava sendo ali num cortejo fúnebre, sendo levado até ao cemitério onde ele seria sepultado, para fora da porta da cidade. A Bíblia diz que ele era o filho daquela viúva, e detalhe, o filho único daquela viúva. Pois bem, diante de todo essa grande verdade e todo essa notícia, essa mensagem tão triste que chega aos nossos ouvidos ao ler o texto, logo, ao interpretarmos o texto, nos faz entender e até mesmo tentar imaginar o que aquela mulher estava sentindo. As lágrimas daquela mulher não eram lágrimas simplesmente de dor por perder o seu filho, não eram lágrimas simplesmente de lembranças de um sentimento que ela já sentira ao enterrar o seu marido. As lágrimas daquela mulher, amados, preste muito bem atenção nisso, as lágrimas daquela mulher é porque ela já olhava para o presente e também para o futuro dela, porque ela mesma imaginava o que seria da vida dela sem a presença já do seu marido, agora sem a presença do seu filho único, que era toda a esperança do seu sustento. O que aquela mulher estava, irmãos, a sepultar, o que aquela mulher estava prestes a não ver mais, era a esperança de num futuro viver bem, em paz. Mas naquela tarde,
aquela mulher teve uma grande experiência com Cristo. E que experiência é essa? É que quando ela se encontra naquela situação de desespero, onde a esperança estava prestes a ser sepultada, apareceu aquele que tem nas mãos não só o poder de trazer de volta a esperança, mas tem o poder de trazer de volta toda e qualquer situação contrária e adversa. Estava presente na vida daquela mulher aquele que é o único caminho, a única verdade, o único que tem o poder de trazer vida. E, amados, o texto nos chama atenção justamente o que a Bíblia, além de tratar essa grande verdade, esses detalhes, essa riqueza de detalhes que o texto ele nos traz, fazendo olhar para a mulher, fazendo olhar para a situação que aquela mulher estava a viver, fazendo ter uma perspectiva de todo o sentimento de dor e desespero que carregava aquela mulher. Além de apresentar essa grande verdade, a Bíblia agora, ela vai mostrar o outro lado da situação. Porque, amados, é marcante pensar nisso, que Jesus, ele operava grandes milagres. O seu curto, por mais que tenha sido curto o espaço do seu ministério, um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, um ministério curto de tempo, o espaço desse tempo foi pequeno. Porém, a Bíblia Sagrada mesmo relata que Jesus operara grandes milagres, em quantidades e também na dimensão que esses milagres foram operados por Cristo. Mas, talvez, o texto que nós lemos, a história que nós lemos, ela vai mostrar uma riqueza que outros milagres eles não tiveram o poder de demonstrar. Por quê, amados? Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus, quando ele se fez carne, como diz o apóstolo João no evangelho que leva o seu nome, ele, como sendo o próprio Deus, ele se fez carne, se privou dessa natureza, humana, porém não pecaminosa. Ele estava sujeito a todas as sensações, a todos os conflitos internos e externos que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a presenciar. Nós estamos vivendo um tempo agora, amados, que talvez é também comparado como um dos momentos que num futuro próximo, quando se contar, ou até mesmo se chegarmos até lá nisso, né, de pensarmos no tempo como estamos vivendo, talvez as pessoas vão retratar, e nós vamos conseguir mencionar que fora um tempo muito obscuro, um tempo em que de fato nós vemos essas portas se fechando, nós vimos um distanciamento que foi nos imposto, uma sensação que os nossos púlpitos ainda não tiveram presenciado, pelo menos não que chegue até os nossos ouvidos. Sou muito novo ainda, mas conversando com pessoas que já passaram por vários desses tempos, nunca mencionaram algo parecido com o que nós estamos vivendo. Um período de distanciamento mesmo, de uma frieza até mesmo, que esse distanciamento ela acaba ocasionando. E diante disso, esse texto ele fala muito ao nosso coração. Por quê, amados? Porque o texto ele revela uma grande característica de Jesus. É maravilhoso pensar e enxergar o nosso Cristo subindo na proa daquele barco e dizendo para a tempestade:
dizendo para o vento, para o mar se acalmar, manifestando ali a sua grande autoridade, o seu grande poder sobre a natureza. É maravilhoso ver Cristo pegando aqueles pães, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e fazendo a multiplicação dos pães e peixes, manifestando a sua grande presença, o grande poder de Deus que estava sobre ele. É maravilhoso ver Cristo entrando dentro do templo e dizendo aquelas palavras que foram profetizadas acerca dele, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. É maravilhoso ver a autoridade que estava sobre ele, vencendo e debatendo com Satanás ali no deserto, mostrando que ele tinha autoridade para vencer aquela situação. Mas também é maravilhoso, amados, ver Cristo chegando perto da porta daquela cidade, olhando para a situação que aquela mulher estava vivendo, e literalmente, Cristo chorar com ela. Porque o que nós vemos no versículo 13, amados, nós vamos ver a sensibilidade e a paixão de Cristo por uma vida aflita, por uma vida que passa por um momento de aflição e um momento de dor. E por que essa mensagem é tão pertinente nos dias que nós estamos vivendo? Por isso, amados, talvez o nosso coração, a situação que nós estamos vivendo, que você está vivendo agora, você que me ouve, é uma situação de desespero, é uma situação que o choro, ele tem sido inevitável na sua vida, e você, por muitas das vezes, tem recebido pessoas, tem recebido mensagens através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, ou até mesmo você tem ligado o YouTube, assistido mensagens de encorajamento, mensagens de conforto. Você tem recebido ligações de pessoas dizendo: meu filho, não chores, não se desespere, essa situação vai passar. Mas, irmãos, quando você está passando pelo momento da adversidade, parece que essas palavras, elas não têm efeito. Você que já passou por um momento como esse, ou parecido com esse, sabe do que eu estou a dizer. É difícil quando nós estamos ali a sepultar a nossa esperança, os nossos sonhos, e talvez nós recebemos uma pessoa ao nosso lado e diz: não chore. Talvez nós entendemos o que aquela pessoa está prestes a nos dizer, mas ela não tem o poder de mudar a situação. Mas eu estou te apresentando nessa noite alguém que tem o poder para chegar do seu lado e dizer: não chores. E além de dizer não chores, ele tem o poder de mudar a situação. Jesus estava nos mostrando, está a nos mostrar ali, que além de dizer para aquela mulher, e é o que ele faz, e antes de dizer, Jesus se move, e é lindo isso, é maravilhoso olhar isso na Bíblia, Jesus se movendo. Ou seja, se nós olharmos para a expectativa de Cristo ao chegar na porta da cidade, talvez era diferente da expectativa que estava no coração daquela mulher. Jesus, a Bíblia Sagrada, ela vai mencionar sobre isso. Quando ele chega na porta da cidade, quando ele chega em Naim, ele estava com um coração efusivo, o coração de um missionário, um coração de um pregador que estava a anunciar o reino de Deus, um coração que estava a trazer aquele povo que andava em trevas, a luz que era ele, a luz que estava sobre ele. Imagine bem, Jesus chegando na porta da cidade, com um coração missionário, um coração fervoroso, cheio da presença do próprio Deus.
cheio da presença do Espírito de Deus e pregando, com a expectativa de pregar aquele povo, de anunciar a salvação na cidade de Naim. Mas quando ele chega na porta da cidade, ele se depara com aquela situação, e a expectativa de Jesus muda. Por quê? Porque ele estava agora diante de uma situação contrária a tudo aquilo que ele veio anunciar. Ele estava diante da morte, sendo ele a própria vida. Ele estava numa situação de desespero, que era o que aquela mulher estava vivendo. Mas o que me chama muita atenção, que mesmo naquele ambiente contrário, mesmo naquele ambiente de choro, mesmo naquele ambiente desfavorável à manifestação da presença de Deus, nós vemos ela se manifestando através de Cristo, e Cristo se movendo em direção àquela mulher. Aleluia. Talvez nessa noite nós estamos passando pelo momento do nosso choro, nós estamos passando por um momento em que os nossos sonhos estão indo embora, a nossa esperança está sendo sepultada, mas nessa noite o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos mostrar que existe esperança, ainda existe esperança, ainda existe esperança. E essa esperança se chama Cristo. Ele está presente. Ele está presente. E Ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Aleluia. E é isso que nós aprendemos com Cristo naquela tarde. Que Ele estava sensível às dores daquela mulher, que Ele estava sensível ao choro daquela mulher, que Ele estava sensível à situação que ela estava passando. Isso traz um alento aos nossos corações, amados, que nós temos um Deus que, por mais que agora o seu rosto está adorado pelos anjos nos altos e sublimes céu, por mais que agora Ele está num ambiente de pura e perfeita adoração, esse Deus é sensível ao que nós estamos passando agora, e Ele está presente na nossa situação, Ele está presente no meio do seu choro. Eu estou a te dizer, meu amado, que Ele não se afastou, que Ele não te desamparou. Por mais que Ele foi desamparado na cruz, Ele não te desampara no meio da sua aflição, Ele não te desampara no meio da sua adversidade. Acredite que Ele está presente no meio da sua adversidade. Acredite que Ele está presente e Ele tem o poder para mudar a sua situação. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Por meio, Deus, da sua palavra, que não nos deixa, Senhor Deus, dúvida de que o Senhor é aquele, de que o Senhor é um Deus que se faz presente no meio da nossa angústia. Ó Pai, no nome de Jesus, nesse culto de oração, nesse círculo de oração que nos envolve, em o nome de Jesus, Pai, eu creio, nós cremos que o Senhor é aquele, Pai, que tem o poder, que tem a palavra de vida, a palavra que muda a nossa circunstância, a palavra que traz vida em meio à morte, a palavra que traz a provisão em meio à escassez, a palavra que abre a porta onde não há mais esperança. Em o nome de Jesus, Pai, nós profetizamos essa palavra nessa noite, nós profetizamos em cima desta palavra, debaixo dessa palavra, e no nome de Jesus, Deus, nós acreditamos que o Senhor estará a se mover, que o Senhor está movendo, que o Senhor está movendo, Pai, movendo-se de íntima compaixão a nossa situação, a situação dos teus filhos, a situação da sua igreja, e no nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor está operando grandes coisas no nosso meio, e nós descansamos nessa noite. Nós descansamos plenamente na sua provisão e no seu poder,
e descansado estamos, nós confiamos e entregamos tudo aos seus pés. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos. No nome de Jesus. Em nome de Jesus.